Muito bem-vindos de volta, meus caros chicoteiros. Estamos no programa de hoje inaugurando um novo quadro, um quadro muito especial para mim. No último programa nós tivemos a estreia do Boemia Jurídica com convidados delegados de polícia, em que a gente discutiu sobre a Operação Lava Jato, seus vícios e suas virtudes. Inclusive, o convidado de hoje vai poder falar um pouquinho sobre isso também, mas hoje a proposta é um pouco distinta. A ideia é que a gente tenha esse quadro rotulado de condução coercitiva, que nada mais é do que uma espécie de entrevista, uma coisa não tão plural. Eu tenho um convidado específico e ele vai discutir comigo aqui alguns assuntos relevantes. Eu basicamente vou entrevistá-lo, mas tudo de uma maneira muito informal, muito tranquila e muito acessível a todos vocês que nos ouvem aqui no Chicote Jurídico. Hoje eu estou com o professor Rafael Cadipani. Eu não vou descrever todo o seu currículo, porque eu gostaria que ele o fizesse, ele se apresentasse. Mas, Rafa, e daí eu já tomo a liberdade para te chamá-lo dessa forma, e fique absolutamente à vontade também, até porque a gente tem uma relação de amizade. Eu digo que na área acadêmica, a área acadêmica me apresentou grandes pessoas, me apresentou grandes oportunidades. Eu aprendo demais com os meus colegas acadêmicos. Para mim, realmente um privilégio poder ter esses contatos, e eu aprendo demais com você. A gente discute muito segurança pública, questões relevantes que surgem toda hora na pauta de acordo com o dia a dia, e até por essa nossa relação, não havia, sinceramente, Rafa, uma pessoa mais adequada para a gente iniciar este quadro, que é o Condução Coercitiva, um quadro de entrevistas. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Chicote Jurídico. Peço, por gentileza, que você se apresente aos nossos ouvintes e fale um pouquinho de você, conte um pouquinho da sua história, a sua carreira, o seu vínculo com a segurança pública. Você, que sem dúvida é dos maiores especialistas de segurança pública do país. Eu brinco com o professor Rafael Cadipani que, se eu fosse, hipoteticamente, governador, presidente da República, ele seria o meu ministro ali de segurança pública ou o nosso secretário de segurança. Professor Rafael Cadipani, o chicote está com você, meu amigo. Falou, meu amigo, obrigado. É uma alegria muito grande falar com você, falar com o pessoal que está assistindo aí o seu canal, né? É sempre uma honra e uma alegria poder conversar com um amigo tão querido e poder trocar ideias aí. A gente sempre troca as ideias. Eu tenho vários policiais com quem eu converso, que se transformaram em meus amigos por conta das pesquisas que eu faço com organizações policiais, né? E eu queria aí dizer e agradecer, primeiro, desejar todo sucesso para o seu canal e para o novo aí programa, e também dizer que para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação, uma grande honra poder estar trocando essa ideia, poder conversar com você. Ele sempre diz que quando ele for governador ou presidente, eu vou ser alguma coisa importante no governo ligado à segurança pública, e eu sempre digo que eu jamais aceitaria um convite desses, porque eu conheço a segurança pública. Então, acho que alguém que conhece a segurança pública com algum grau de profundidade não aceita, e tem um pouco de juízo, não aceita uma função dessa, dado o tamanho das complexidades, das dificuldades e das situações que envolvem a segurança pública no Brasil, né? Eu sou Rafael Cadipani, como meu grande amigo aqui acabou de comentar. Eu sou professor titular da Fundação Getúlio Vargas, na área de uma área que chama Estudos Organizacionais, que é tentar entender como é que empresas, como é que organizações públicas funcionam. Meu tema de pesquisa é poder, cultura nas organizações. Eu tenho graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área, né? Lembrando que pós-doutorado não é um título, mas são estágios que você faz. Eu fiz o meu doutorado, minha graduação na SPM, meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde eu tenho a honra de ser professor hoje. Fiz meu doutorado, PhD, na Manchester Business School, no Reino Unido, na Universidade de Manchester, e acabei fazendo um estágio pós-doutoral na Universidade de Gothenburg, na Suécia, e um estágio pós-doutoral no Boston College, nos Estados Unidos, né?
Ali eu também tive contato com um dos maiores pesquisadores de polícia do mundo, que eu reputo, que é o Peter Manning, que é um excelente profissional, um excelente pesquisador aí dessa área de polícia, né? E meu contato com segurança pública começa, eu fiz meu mestrado e doutorado em temas não afeitos à segurança pública, mas aí quando eu voltei do Brasil eu percebi que a segurança pública era um tema bastante difícil e as polícias também no Brasil era um tema que requeria mais atenção e eu tinha vontade de estudar e pesquisar alguma coisa que tivesse mais impacto social do que as coisas que eu fazia na época, era pesquisar empresas, escrever coisas teóricas sobre empresas e sobre produção do conhecimento e administração. E aí eu Aliás, comecei a esse fazer ponto, pesquisa. Rafa, vou até te interromper aí, Claro. é até uma curiosidade minha, pessoal. Foi exatamente qual foi o gancho que te levou para a segurança pública, o que te Foi fez aquela coisa que aprofundar dizem nesse tema? que menos de 6% dos 8% dos homicídios são esclarecidos. Eu queria saber por que isso acontecia. Na verdade, o dado não é esse, né? O esclarecimento de homicídio é muito maior no Brasil, depende da forma que você vê, né? Na verdade, o Brasil é tão incompetente em segurança pública que ele não tem uma estatística nacional de resolução de homicídio, por incrível que pareça, né? A gente não tem o básico do básico do básico, que é ter uma estatística disso. E aí eu fui querer entender um pouco como é que funcionava a investigação criminal, como é que funcionava a investigação policial. E também acabei conhecendo um pouco como é que funciona como a Polícia Militar lida com manifestações. Eu acabei fazendo longas pesquisas na PM sobre manifestações e há mais de 8 anos faço pesquisas na Polícia Civil, tentando entender como acontece a investigação policial, tentando entender quais são as dificuldades desse processo, e acabo assim estudando um pouco também sobre crime organizado, porque já que quando você estuda pesquisa e investigação policial, você acaba passando por crime organizado, né? Embora eu acho que a minha área que eu mais conheço em termos de investigação foi homicídios, porque eu acabei pesquisando durante muito tempo e ver homicídios, né, a investigação de homicídios, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E aí eu comecei a pesquisar e aí, concomitantemente, a imprensa começou a me chamar para dar opiniões a respeito disso. Eu acabei também sendo chamado para dar palestras nas academias de polícia e fui aí trilhando esse caminho de entender como funcionam as polícias do Brasil, tentar entender também, acabo sendo chamado às vezes para dar aula com uma certa frequência na Polícia de Investigações do Chile, na Polícia Investigativa do Chile, já fui dar aula na Polícias do Reino Unido também, né? Então é um pouco isso, é um pouco tentar entender como funcionam as polícias e tentar ver como é que a gente pode ajudar para gerar reflexão, para a gente pensar melhorias na nossa segurança pública, que é uma área tão cobalida, uma área tão judiada, que é essa que a gente vive aí, né? Agora não está tanto no foco por conta da pandemia, que é evidentemente, que é uma emergência global, mas ainda sempre tem alguma coisa acontecendo, né? No momento quando a gente conversa aqui, tenho aquele matador, né? Um criminoso chamado Lázaro, que todo mundo já vai saber disso, que acho que deve ter sido uma das maiores histórias de caçada a um criminoso na história do Brasil, né? Está se Eu não me desdobrando lembro de ali outro. em Goiânia. Eu também não. Acho que não tem nenhum outro que tenha sido. Eu ia até levantar essa questão para você, Rafa, eu ia deixar um pouco mais para frente, mas já que eu te roubei da Ana Maria Braga, né, para quem não sabe, eu acabei roubando o professor Rafael Alcadipani do programa da Ana Maria Braga, e ele, até por deferência, consideração à nossa amizade, ele entendeu que era mais importante estar aqui no chicote jurídico, né, Rafael? E aproveitando que você falaria exatamente sobre isso, como é que você vê essa situação do Lázaro, né? Que eu acho que diz muito daquilo que é bacana a gente conversar aqui, que é a segurança pública de um modo geral, né? Porque o Lázaro ele já é um sujeito que passou pelo sistema penitenciário, um sujeito que já foi condenado, ostenta, eu confesso que eu não avaliei toda a ficha criminal do Lázaro, mas por tudo aquilo que a gente está vendo, inclusive na mídia, a gente sabe que era um sujeito extremamente problemático, para alguns um psicopata sem condição de qualquer tipo de reabilitação, e isso num sistema penitenciário que não consegue ressocializar ninguém. Eu digo sempre que um dos problemas, talvez os dois principais problemas de segurança pública no país, esteja nas duas pontas do sistema, né? Talvez a ponta de entrada, que são eventuais falhas na investigação criminal, a deficiência, a falta de investimento em investigação criminal, e o outro problema seria na ponta de saída, que é exatamente o nosso sistema penitenciário hoje completamente falido, né? Como você enxerga essa situação,
praticamente inédita, que envolve essa caçada do Lázaro de dias e por hora, diversos policiais engajados na sua busca e por hora sem sucesso. Como é que você enxerga tudo isso, Rafa? Acho que tem, antes disso, só lembrando que eu falar da Ana Maria, caiu a pauta da Ana Maria, mas eu viria aqui de todo jeito, a gente já estava combinado, né? Que a Ana Maria coincidiu com a hora que a gente ia gravar, mas caiu a pauta lá. Se depois, quando aparecer, já vai ter voltado ou não, de todas as formas, mas é uma alegria muito grande estar aqui com o meu amigo Sanini. Eu acho que o caso do Lázaro é a crônica, é a representação da falência do sistema de segurança pública brasileiro, né? Um criminoso contumaz que praticou crimes horríveis, que já tinha indicações de continuar preso, né? Eu não acho que o aviãozinho do tráfico tem que ser preso. A gente tem que evitar que o cara vire aviãozinho do tráfico. E eu acho que até a gente tem que agir para que quando a gente age nos primeiros momentos que ele está aviãozinho do tráfico, para tirá-lo dessa vida. Tem um sistema de probation fora do Brasil que funciona tão bem em tantos lugares, onde você, ao invés de prender, você faz a pessoa ir fazer um curso, ela se ressocializar antes de ser presa, porque depois que é presa a coisa não funciona. Mas o Lázaro, ele vai aí colocando, ele vai gerando ele vai passando pelo sistema prisional, o sistema prisional é incapaz de mantê-lo no sistema prisional. Eu também não tenho nenhum problema, no meu ponto de vista, com pessoas que não têm a condição do convívio social, não devem fazer parte do convívio social. Eu acho que países como o Reino Unido possuem prisão perpétua. Eu acho que não é todo mundo, de fato, que é ressocializado. Um cara que é psicopata, criminoso contumaz, tem que permanecer preso o resto da vida dele. Desculpa, não tenho o que fazer. Também mas não acho também que, de novo, acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Quem tem que ficar muito tempo na cadeia, quem não tem, que a cadeia precisa socializar, mas a gente está longe dessa realidade. A segunda ponte, para mim, que deixa muito claro, é que o Lázaro também ele exemplifica muito bem a ação policial, aquilo que eu chamo de gestão policial à la Dunga, né? Não tem planejamento nenhum, não tem tática nenhuma, não tem organização nenhuma. Junta todo mundo, chega todo mundo, vamos lá, pessoal, vamos lá achar o Lázaro, é o Dunga, né? Vamos jogar. Não sei quem vai na defesa, ninguém sabe. Raça, pessoal, raça! Quem vai na defesa, ninguém sabe. Quem vai no ataque, ninguém sabe. Vai trocando tudo, fica aquela bagunça. É isso que está acontecendo lá. A hora que você tem o primeiro indício do Lázaro, você tem que conversando com pessoas que entendem disso. Sou eu que estou falando. É policial que é experiente nesse tipo de ação, gente que é focada nesse tipo de ação e que sabe fazer esse tipo de ação e treinou a vida inteira fazendo esse tipo de ação com quem eu conversei, né? Descobriu o indício do cara, a primeira coisa que você faz é fecha todo o perímetro. Onde que esse cara consegue andar durante um dia? Por um dia você fecha. Você fecha as fronteiras desse perímetro, ninguém entra nesse perímetro. As forças especiais, ao menos somente as forças especiais, vão atuar. Eu tenho um gerente do incidente, um chefe do incidente. Este chefe do incidente coordena o incidente, ele decide quem entra, quem sai, ele decide quais são as forças que ele precisa e ele não vai precisar. O caso do Lázaro é completamente o oposto. Descobriu que o cara estava lá, dá estoura aquela boiada, o pessoal do Dunga o Dunga grita, aí aparece um monte de polícia, aparece Polícia Rodoviária Federal, manda a Força Nacional, Polícia Militar do Estado, diferentes batalhões da Polícia Militar do Estado ali colocados, vem Polícia Federal de Brasília, aí o governador começa a falar um monte de coisa, aí o outro governador fica bravo e se coloca, aí o secretário de Segurança Pública vem e fala uma coisa, o secretário de Segurança Pública fala outra coisa, aí o cara da Polícia Rodoviária Federal tem um chefe que não responde para o chefe que está ali cuidando do negócio, a tropa mais capacitada para fazer isso, que tem uma tropa da PM que só faz isso, ela fica totalmente perdida porque um monte de gente aparece, helicóptero voando de tudo quanto é lado. Muito até cacique, né, Rafa? Muito cacique. Um falso ganso aparece da Polícia Federal, o cara se passando de Polícia Federal no meio do rolê, não era Polícia Federal coisa nenhuma. É isso, a gestão Dunga de segurança pública, é a personificar. Eu não estou dizendo que se fosse organizado, estruturado, fosse resolver. Acho que o cara tem as suas qualidades aí, como criminoso, né? Estou aqui, está fazendo o que está fazendo, qualidade de criminoso é péssimo, né? Mas tem suas habilidades como criminoso. Sim. Não estou negando nada disso. Mas que é uma bagunça, é uma zona, tá certo? É que nem quando estoura a caixa eletrônica, quando tem, por exemplo, os caras vão lá, pegam uma cidade pequena e fecham a cidade. Vem cada um corre para um lado, parece não sei quem, e aí o que acontece? Um monte de homem junto, começa a competir, eu vou dar cana. Então, se eu vou dar cana, eu não passo a informação. Eu posso ter a informação que o cara teve aqui, eu não vou avisar, porque senão vão fechar a área, eu vou não me tirar daqui dessa história. É essa bagunça. E aí, além de tudo, aí o último, mais dois aspectos. Outro aspecto é quanto custa essa palhaçada toda, com todo respeito, porque isso que está acontecendo é um circo de segurança pública colocado com um helicóptero. Quanto precisa de 2 helicópteros mesmo, precisa de 3 helicópteros mesmo, precisa desse tanto de policial lá empenhado, quanto custa cada policial, quanto custa cada viatura. Ninguém faz essa última. E por fim, a mídia fazendo o circo, batendo pau para os loucos dançar. A mídia falando, trazendo o cara, sei que é um cara perigoso, é óbvio, mas o Brasil não tem ninguém mais perigoso do que ele para ser caçado desse jeito.
Não existem outros criminosos mais perigosos que estão na rua aí fazendo uma série de ações e que a Polícia Civil está aí tentando e não consegue porque não tem pessoal, não tem equipamento, não tem tecnologia, não tem nada. A Polícia Militar faltando gente também para trabalhar. Então, assim, para mim, o Lázaro é só no Brasil que poderia acontecer uma coisa dessa. Acho que e uma outra coisa, no Brasil não tem legislação de você criar um dono do incidente, o gestor do incidente, não tem nada disso, isso aqui é uma bagunça. E aí o caso do Lázaro é mais uma manifestação dessa bagunça. E reproduz bem esse contexto, né? Esse circo que você falou, e passa, e acaba, eu achei até que você fosse comentar, mas acaba na própria sociedade, né? A gente vem acompanhando aí a quantidade de denúncias falsas que estão sendo feitas nos órgãos competentes aí sobre o paradeiro do Lázaro, né? Então, vários trotes, né? Uma coisa absolutamente séria que envolve um trabalho sério, a busca de um criminoso extremamente perigoso, e aí um monte de gente brincando com o serviço público, brincando, em última análise, com a própria sociedade, que acaba se tornando refém desse criminoso. Então, é muito triste, né? Eu acho que é bem ilustrativo da bagunça que há no nosso país e como a segurança pública, de um modo geral, né, Rafa, ela é maltratada pelos nossos governantes, pelos nossos legisladores, pela classe política, de um modo geral. E aí, até aproveitando o gancho, você vê que agora a gente já começa, até em torno dessa caçada do Lázaro, a acompanhar uma certa discussão entre a extrema esquerda, a extrema direita, a Defensoria Pública, eu vi que fazendo exatamente o seu papel, já buscando assegurar os direitos do Lázaro, e que tem os direitos mesmo. O papel da polícia é prender criminosos, não é matar em hipótese alguma. Espero que ele, se for identificado, se entregue e possa responder nos termos da lei, mas eu acho que você ilustrou muito bem tudo isso, Rafa. E eu até queria aproveitar para fazer uma pontuação, e aqui eu já começo a ficar angustiado, porque o papo com você rende tanto, é tão bom, que certamente você vai ter que voltar aqui, meu amigo. Porque você falou sobre duas coisas que têm muito a ver com segurança pública. A gente falou da questão da resposta ao crime, né? E a resposta ao crime, ela é, em regra, uma sanção. E aí você citou a sanção de natureza perpétua, você se manifestou aí favoravelmente à pena perpétua, e aí eu queria, primeiro, pontuar para o nosso chicoteiro aqui que a Constituição da República, da forma que está, a Constituição de 88, ela proíbe, veda a qualquer pena de caráter perpétuo, e também não admite penas cruéis, degradantes e, sobretudo, a pena de morte, salvo em caso de guerra. E eu queria fazer exatamente essa pergunta. Você é favorável à pena perpétua? Você é favorável à pena de morte, Rafa? Então, eu acho que assim, essa parte jurídica eu não entendo, né? Eu entendo de gestão e o que eu acho que faz sentido em termos de gestão, né? Eu acho que a prisão perpétua, em casos muito específicos, em casos em que a pessoa já comprovou que não tem contato, assim, tem que ser reavaliada. Acho que a sentença tem que ser reavaliada até o fim da vida, porque pelo que me consta no ordenamento jurídico, o máximo é 30 anos. Não interessa, você faz o que for, 30 anos. Tem gente que pode ficar 30 anos na cadeia e não ter condição de convívio social, e aí não tem que voltar mesmo. Um cara que estupra várias pessoas, que mata, um serial killer, sujeito que mata, matador de policial, acho que essas pessoas têm que enfrentar o braço forte do Estado mesmo, não tem o que fazer, né? A pena de morte, ela não me parece que não existe nenhum estudo e nada que mostre que uma pena de morte ela resolve algum tipo de problema. Inclusive, ela está caindo em desuso em vários dos países, né? Acho que é uma discussão bastante filosófica, mas não me parece que seja algo que resolva qualquer tipo de problema, né? Mesmo porque a gente sabe que existem vários casos em que há erro na apuração criminal, tanto aqui quanto fora do Brasil. Então, assim, acho que a prisão perpétua, a pena de morte, ela tem um limite de cometer injustiças, né? Lembro de um caso que um policial inglês me contava, que eles tinham um caso de uma pessoa que estava presa fazia 10 anos, porque foi encontrado DNA, vestígios de DNA, debaixo da unha dessa pessoa, de uma pessoa morta. E eles, uma pessoa que tinha sido morta, eles descobriram que esse sujeito negava totalmente a inocência. Eles descobriram que o verdadeiro matador foi um motorista de táxi
que tinha uma doença raríssima que descamava a pele dele mais do que a média das pessoas. Então, esse sujeito provavelmente deve ter entrado nesse táxi e, por uma infeliz coincidência, acabaram pegando a amostra do DNA debaixo da unha dele e ele acabou sendo condenado. Então, acho que se fosse uma pena de morte por conta de um homicídio, que foi um homicídio cruel, o sujeito poderia ter sido morto e cometido uma injustiça. Então, não tem chance de reparar. A morte não tem chance de reparo, né? Então, acho que isso é uma coisa que, para mim, chama atenção. Mas eu acho que assim, no Brasil a gente tem uma certa hipocrisia, às vezes, em certos debates, que a gente não pode falar em prisão perpétua, a gente não pode falar que, às vezes, o policial vai ter que neutralizar uma ameaça. Sim, vai ter que matar, é verdade, é objetivo. Um cara com um fuzil na mão que faça menção de confrontar um policial ou com qualquer tipo de arma que possa afetar a vida, a morte do policial ou das pessoas à sua volta, ele tem que ser neutralizado pela força policial usando os meios necessários. Infelizmente, é assim que funciona e a polícia serve para isso em qualquer lugar do mundo. O que não dá é para sair matando, como a gente faz aqui no Brasil, que é a prática corrente. O sujeito fazer operação policial que sobra uma bala que mata um bebê e uma criança. Operação policial que morrem 30 pessoas. Quer dizer, essas são coisas todas que, para mim, no meu ponto de vista, elas são completamente inaceitáveis e inconcebíveis, né? Se morrer 30, vai ter que provar, muito bem provado, porque cada uma daquelas pessoas tinha que ter morrido, que não teve execução. Quer dizer, eu acho que no Brasil a gente está muito longe dessa situação. Ou então que você pega um chefe de milícia, que é um dos caras mais procurados, que tem mais informação a respeito do Rio de Janeiro, e esse cara morre já sob custódia do Estado. É uma história que tem que ser investigada. Como dizem no meio de vocês, policiais, é quadrado, né? O cara, ladrão grande, vai tentar reagir dentro de uma ambulância. São umas histórias que quem conhece o meio policial escuta e acha meio quadrado. Não dá para provar nada, precisa ser investigado. Então, acho que é isso. Acho que a pena de morte, ela não consegue, ela é final, ela não tem uma reversão possível. E embora no Brasil não esteja declarada, mas existe pena de morte, a gente sabe disso cotidianamente, a gente vê casos e mais casos aí de abusos de letalidade policial, principalmente por parte da Polícia Militar, por civil a gente viu no Rio de Janeiro também, tem casos assim, mas o mais típico é a Polícia Militar, e aí muitas pessoas que são inocentes, que depois aparecem imagens que mostram que não tinham nada a ver com a história, que acabam sendo mortas, né? Então, acho que, por outro lado, a gente tem também, eu fiz um texto recentemente, a Polícia de São Paulo está fazendo um trabalho super interessante, o comandante da PM de São Paulo, reduzindo essa letalidade, fazendo uma série de ações para reduzir essa letalidade, o que eu acho que é muito bem-vindo, né? Eu acho que a implementação do uso de câmeras, né, Rafa, que agora a gente está vivenciando aqui no estado de São Paulo, muito provavelmente vai trazer uma redução nesta letalidade das nossas polícias, aqui notadamente a Polícia Militar, porque para a Polícia Civil ainda por hora não temos essa regra, embora não tenhamos absolutamente nada a esconder. Como é que você vê essa questão, aproveitando, Rafa, do uso a câmera vai funcionar bem até os caras descobrirem como é que burla a câmera, né? Essa é a história da tecnologia. Você bota um controle tecnológico, aí o cara descobre como é que ele lida com o controle tecnológico, né? Então, por isso que acho que não tem que ser só câmera, né? Tem que ser câmera, mas tem que ser também outra coisa que está funcionando legal é o uso de armas não letais, principalmente de incapacitador neuromuscular, que é a que a gente chama popularmente de arma de choque. Existe também um interesse do comando, eu estava conversando com alguns PMs que me contavam que o comando geral manda agora, assim, o chefe do batalhão vai ter que fazer ronda no final de semana, quando nas áreas que tem muita letalidade. Aí o polícia já começa, pô, que esse cara tá vindo aqui encher meu saco? Pô, o cara vai, aí o cara começa a ficar também querendo não fazer, entendeu? São várias medidas. Eu acho que a câmera é interessante, ela é importante. Vários policiais, inclusive, usam em suas operações câmeras próprias deles, em que eles usam para produzir prova e para garantir e tudo mais. Então, acho que é bom. Acho que quanto mais transparência tiver para o trabalho do policial que faz o bom trabalho, não tem problema nenhum. Você, na sua câmera, pode filmar tudo do começo ao fim, de cabo a rabo, de trás para frente e de frente para trás, que eu sei que não vai ter ilegalidade, não é, né, a sua cara de atuação que eu te conheço. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode ter... É importante, sim, que a sociedade tenha transparência com relação à atividade policial. E eu acho que a câmera é bem-vinda. Dizem, eu estou escutando umas conversas muito que está gerando uma operação... Tem muito PM fazendo olho de vidro por conta da câmera, que está bravo, que não está feliz com o que está acontecendo, e decidiram que não vão abordar e que estão diminuindo a abordagem. Aí o pessoal vai descobrir que a abordagem não afeta indicador criminal, mas isso vai ser uma outra história, né? Porque também ficar abordando a esmo só gera atenção para a polícia. Já tem estudos científicos que mostram. Tem que abordar a pessoa certa com informação. Sair abordando não resolve. Mas eu acho bem-vindo. Acho que tanto capacitação neuromuscular quanto armas de menor potencial ofensivo que possam ser utilizadas são bons. Hoje teve uma situação curiosa. Uma pessoa da imprensa me mandou uma imagem de 2 policiais civis no interior do Amazonas, um sujeito que estava meio perturbado, bastante perturbado,
e que estava lá e os policiais foram tentar imobilizar. Aparece o investigador com uma calibre 12 com arma de borracha, né? E o cara vem para cima dos polícias, e o cara mete um tiro na barriga, o cara cai no chão e imobiliza, prende, bonitinho, tudo certo, né? Aí o que a imprensa queria? Eles queriam que eu falasse que o cara criticasse muito o cara. Eu falei, olha, pelo protocolo tá errado, tem que ser pelo menos 20 metros de distância para utilizar a arma a bala de borracha, né, a munição de borracha, o elastômetro, tem que ter elastômetro, tem que estar 20 metros de distância, tem que estar focado no chão, em partes duras do corpo, porque senão você pode até causar o óbito da pessoa. Eu entendo tudo isso. Por outro lado, eu penso o seguinte, o investigador no tira que está lá no interior do interior do Amazonas, que Sem chega nenhum o cara. preparo. De não ter matado, eu falei, pô, não matou, tá ótimo, Tá ótimo. tá certo? De não ter sacado a pistola e dado 2 tiros no cara, tá ótimo, né? Então, assim, acho que tem uma questão sempre contextual do que o protocolo tá errado, tem que retreinar, talvez tenha que punir, dar corregedoria para o cara também explicar, porque ele não seguiu o protocolo, tá certo. Agora, por outro lado, não matou, eu já acho que é um avanço dentro do contexto de segurança do Brasil, daquilo que pode acontecer, do problema de formação que a gente tem grave, os nossos policiais, principalmente na Polícia Civil, que não tem dinheiro, não tem tempo para fazer essa formação como deveria, as revisões, a falta de protocolo, quem é que sabe de fato os protocolos que são utilizados, né? Mesmo na própria Polícia Militar, o pessoal fala de protocolo como se a gente estivesse falando com um policial alemão. Aqui ninguém está nem aí com protocolo. Quem que segue protocolo? Segue protocolo nada, entendeu? Então acho que tem que ter uma questão de contexto quando você vai analisar as situações e ver as situações, né? Então acho que a câmera é isso. Até os caras conseguirem burlar, tá ótimo. Uma hora vai burlar e o Estado tem que ir aprendendo. Eu acho que a transparência é fundamental, porque o policial pode produzir prova porque ele está fazendo é correto, certo? Acho que esse é o ponto, né? Eu torço para que quanto antes a gente tenha toda a delegacia estruturada com esse equipamento, sobretudo, e a gente vem avançando muito nesse sentido aqui em São Paulo, de poder realizar a filmagem de todas as nossas oitivas, porque é uma garantia para a gente, é uma garantia de que a gente não está cometendo qualquer ilegalidade, e muitas vezes somos vítimas de um crime. Então, sendo vítimas de um crime, a gente, por vezes, com o uso de câmeras, a gente comprova essa conduta criminosa e até consegue demonstrar as razões pelas quais houve uma intervenção mais incisiva por parte do policial, e aí, notadamente, os policiais que estão na rua, né, Rafa? Eu sempre digo, e eu digo isso nos cursos de formação na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, e muito me perguntam, né, fora, obviamente, da nossa área, quando eu estou conversando com alguém e me apresento como um policial, como delegado de polícia, mas e aí, você já atirou em alguém? Você já matou alguém? E eu sempre digo que nunca vivenciei uma situação de confronto, e eu espero, Rafa, sair da polícia sem nunca ter experimentado um momento de confronto. Eu espero nunca ter que efetuar um disparo de arma de fogo, né, pelo menos não numa situação de confronto, e eu espero nunca ter que matar alguém em legítima defesa, porque não é esse o papel da polícia. Uma operação bem organizada, bem estruturada, bem pensada, é uma operação que vai fazer com que a justiça seja cumprida. É a operação que vai mitigar qualquer efeito colateral que eventualmente a gente possa ter, porque eu não quero perder nenhum colega de profissão. É uma operação que vai efetivamente viabilizar que o alvo da operação, o eventual investigado, seja submetido à justiça nos termos da lei e nos termos da Constituição. Esse é o nosso papel. Não dá para celebrar, em hipótese alguma, a morte de um criminoso em qualquer circunstância. O que eu eventualmente posso celebrar é ter não sido alvo, não ser vítima de um crime, né? Não ter sido eu a vítima de um homicídio, mas se amanhã ou depois acontecer, e olha que eu estou falando que eu espero nunca vivenciar uma situação de confronto, mas, ao mesmo tempo, eu sempre estou treinando, né? Porque se porventura, como você bem delineou, se for necessária uma intervenção letal por parte do policial, ele tem que estar preparado para isso, e eu lamento demais, e vejo isso, vivencio isso na prática, que, na verdade, a gente vê muito despreparo dentro das nossas polícias,
e muitas vezes esse despreparo começa na formação, que às vezes é um pouco acelerada demais, porque faltam policiais, e aí o governo ele quer acelerar a formação desses policiais, e nem sempre esses policiais entram em contato com a sociedade da maneira adequada, com a preparação adequada, e muitas vezes sem nem o equipamento adequado, né? A gente não pode pensar que é só São Paulo. Se aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, a gente já tem problemas estruturais, imagine aí em outras polícias Brasil afora. Ô, Rafa, o papo está muito bom, meu irmão, o papo está muito bom. Eu queria, de maneira bem ampla, que você tentasse desenhar um diagnóstico para o problema da segurança pública no Brasil. Eu sei que é impossível, né? Porque se tivesse... É igual resolver os problemas da saúde, né? Certas situações são difíceis de serem resolvidas e serem organizadas. Mas qual seria o caminho para que a gente pudesse avançar em termos de segurança pública, em redução das estatísticas criminais, em aumento dessa sensação de segurança mesmo e a diminuição da sensação de impunidade, né? Eu acho que tudo isso está entrelaçado. E se você tivesse a caneta, qual seria o caminho que você adotaria, Rafa? Acho que a primeira coisa, a gente não pode ver segurança pública como caso exclusivamente de polícia. A segurança pública ela tem a ver com ordenamento urbano, ela tem a ver com questões sociais. Eu não estou dizendo aqui que de novo, passar a mão na cabeça de criminoso não é minha cara, não é meu objetivo. Mas a gente tem que ter, a gente tem que disputar o jovem com o crime, a gente tem que disputar o moleque com o crime, a gente tem que ter, a gente tem uma juventude aí gigantesca no país que podia estar nós também no de Olimpíadas fazendo esportes, coordenado pelo governo, estando em escola. Então, assim, atuar em áreas vulneráveis, né? Eu não sou a pessoa que tenho mais apreço pelo Márcio França, mas ele conta aquele projeto, que também não concordo tanto assim com essa coisa da militar, mas de assim, pegar o jovem, a ideia é boa, pegar o jovem e já atuar nesse jovem e tentar fazer com que esse jovem tenha um caminho, porque a gente sabe que geralmente os criminosos eles tendem a ser mais jovens, principalmente o criminoso que acomoda a população, que é aquele criminoso do dia a dia, do roubo e do furto. Então, acho que a gente tem que dar uma opção. O segundo aspecto é que a gente tem que ter um sistema de justiça criminal que funcione com base no profissionalismo, né? A área de saúde é muito mais profissional do que a área de segurança pública no Brasil, não dá para comparar, né? Saúde, você tem o DataSUS, você tem informação confiável do Estado que você pode colher para fazer política pública. Aqui a gente não tem nenhum tipo de informação confiável. As estatísticas de segurança pública brasileiras são feitas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG, que não é um membro do Estado. As estatísticas de crescimento de homicídio em alguns estados, só que não são todos, são feitas pelo Sou da Paz, né? Porque as polícias do Brasil, o Estado brasileiro é incapaz de produzir indicador de esclarecimento de crime, né? Então a gente não tem o básico. E aí eu acho que isso é uma coisa importante. A gente teria que ter uma gestão profissional de segurança pública, gerida por indicadores, gerida por aquilo que dá certo, né? Conversava uma vez com os ex-secretários de Segurança do Distrito Federal, que tinha um número muito alto de furtos no Distrito Federal. Ele foi atrás para ver onde é que eram esses furtos. Ele descobriu que uma parte importante desses furtos eram celulares em escola. Ele conversou com o secretário de Educação, eles conseguiram colocar armário com cadeado nas escolas, reduzir o indicador. Olha que solução tonta e que uma coisa simples. Ele foi lá e reduziu o indicador assim, né? Então, acho que essa é uma outra questão. A gente precisa também ter um sistema de polícia que funcione. Eu acho que esse sistema de meias polícias que a gente tem, eu não acho que nunca vai resolver, mas eu acho que ele é um sistema também que é muito complicado, muito desorganizado. Eu acho que a gente teria que ter polícias únicas regionalizadas, uma polícia única da capital, uma polícia única da Grande São Paulo, uma polícia única do Vale do Paraíba, uma polícia única da região de Campinas. Eu acho que isso poderia ajudar, porque senão é difícil a troca de informação, tem uma competição institucional muito grande. Acho que isso seria uma outra coisa que poderia ajudar aí a resolver. Outra coisa é mexer na legislação de drogas. Não faz sentido algum a cannabis não ser legalizada para uso recreativo, no mundo inteiro é legalizada, quer dizer, não faz sentido algum você perder tempo de estrutura policial, prendendo caminhão de maconha, os caras tendo que comprar cannabis na boca. E quem me conhece sabe, eu odeio, não tenho o menor preço, não gosto, eu gosto de tomar uma cerveja, tomar minha birita. Fumar não é a minha, mas
também cada um O tem problema é que sua. a gente começa a defender a legalização, descriminalização de algumas drogas e incontinente já recebemos esse rótulo lá, esse aí é maconha. Sim, esse eu uso. Eu não uso nada. Não, quem me conhece muito bem sabe que não uso mesmo. E assim, eu acho que essa é uma coisa. Acho que a gente tem que legalizar a cannabis, não faz sentido algum para uso medicinal, para uso recreativo. O polícia hoje sabe que não vai levar para o DP o cara que está fumando baseado, que se levar, vai levar xingo de todo mundo. Inclusive, esse tem sido um problema com o pessoal das câmeras que a gente falou anteriormente, que o polícia aborda o cara com pouca droga, antes ele não levaria para o distrito, agora ele tem que levar, porque vira um rolo, né? E aí a gente também tem que ter uma legislação de drogas que também foque na questão da saúde. Então, se eu pego um sujeito que está comprando cocaína na boca de fumo, né, eu vou pegar esse cara e eu vou avisar a família dele que ele tá, eu vou referenciar ele para um sistema de saúde, para o sistema de saúde ver se esse cara é viciado ou não é viciado. E não essa coisa que fica a descrição do traficante, do usuário, fica muito na mão do operador do direito ali da polícia, do delegado de polícia, que a gente sabe que muitas vezes não faz a tipificação como deveria e ela é muito desigual, depende de classe social, depende do advogado, depende de mil coisas que a gente sabe, infelizmente. Seria muito mais fácil para o operador se já fosse tipificado, já não tinha cannabis, já não fosse, já fosse tipificado quanto que é tráfico e quanto não é, para não ficar na subjetividade, né? Tem um sistema também de polícia, de metas de polícia que são absurdas, às vezes de prisão e tudo mais, que o cara fica fazendo lousa, pegando pequeno traficante, acho que não faz sentido algum também. Né? Acho que a polícia deve ser medida pelo qual é a grande quadrilha que você desbaratou, a sua promoção dependendo dos grandes trabalhos que você fez, daquilo que você ajumou, que hoje não, essas coisas elas não são interligadas, então fazer um sistema de justiça, de polícia profissional, né? E um sistema de justiça que conhecesse a realidade do país, né? Eu acho que isso é uma outra coisa, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, dos juízes. Acho que, infelizmente, eles acabaram se encastelando numa torre de marfim, eles acabam não tendo noção da realidade, do cotidiano, daquilo que acontece dentro do Brasil. Eu estava vendo esses dias uma palestra de professores judiciais ingleses, tudo bem que é outro país, outra sociedade e tudo mais, mas que, assim, para o cara pedir um grampo, ele negocia, ele tem um operador do direito dentro da empresa de telefonia, que vai analisar o pedido do delegado e vai ver se funciona ou não funciona. Não precisa recorrer a ninguém. Você já pede para o cara direto e ele vai ver se funciona ou não funciona, se dá ou não dá. Né? Claro que no Brasil ia gerar coisa pessoal, teria que ter um sistema mais organizado, porque senão a gente pode ter muita confusão. O cara vai usar isso para fazer bico. Então tem que tomar cuidado como a gente faz essa coisa. Mas assim, simplificar, porque a burocratização é muito grande. Né? Na outra ponta, agir em cima dessa pessoa para que, uma vez que ela entra na carreira do crime, eu atue para tirar essa pessoa da carreira do crime muito rapidamente. Né? Mas nada disso vai ser feito. Infelizmente, nada disso vai ser feito, porque a gente não tem interesse disso. A segurança pública no Brasil ela é dotada de um discurso da guerra, de um discurso, nada contra também, acho que é importante, de novo, ter o cara que desce de rapel, ter o cara que é mateiro, que vai entrar com um fuzil na mata para prender quem tem que prender, tem que ter o cara que vai chutar a porta e que está com a arma pesada para prender o sequestrador, tem que ter, tá tudo certo, mas isso não é, a gente toma que o criminoso típico do Brasil é esse grande traficante, esse morro carioca, né? O cara com fuzil, e não é esse o grande criminoso brasileiro. E tem um outro problema que as polícias não estão, porque assim, que a segurança pública não está lidando, as polícias, o sistema de justiça criminal, todo mundo. Hoje, cada vez mais o crime vai migrar para o celular, o crime vai migrar para o crime virtual. Porque vale muito mais a pena você dar um golpe de WhatsApp do que você estourar um caixa eletrônico. Se você fizer saber fazer bem o golpe de WhatsApp, você tira muito mais do que você puxa no caixa. Por que você não está roubando tanto carro? Uma das explicações que eu tenho é porque vale muito mais a pena você roubar celular, furtar celular. Você não tem celular que é mais caro que carro para você vender, né? Tanto para peça quanto para informação. Então tem todo um novo mundo de polícia que a gente não está olhando e não está colocando, né? E por fim, eu acho que a melhoria das condições de trabalho dos policiais, né? Acho que isso é uma coisa também que falta bastante. Acho que tem uma questão aí de remuneração que precisa ser pensada, tem uma questão de condições efetivas de trabalho. Eu não tenho nenhum apreço pelo atual presidente da República, mas eu acho que é interessante essa ideia de dar ajuda subsidiária para o policial poder comprar casa. Eu acho que eu sou a favor dessa ideia, já defendi essa ideia em vários lugares. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Nos Estados Unidos é comum, no Chile é comum, tem vários países do mundo onde isso é comum, né? Então, acho que assim, é você criar uma rede de apoio para a estrutura policial. Mas polícia é que nem UTI. Se eu estou precisando do delegado é porque eu já falhei numa série de coisas. Só que a gente nunca pensa nisso. Você vê que o secretário, o governador do estado de São Paulo, né, ele faz uma reunião só com a cúpula da segurança pública. Segurança pública tem que estar o secretário de Educação, tem que estar o secretário de Desenvolvimento, tem que estar todo mundo. Segurança pública tem que ser uma agenda multidisciplinar, não é uma agenda específica de polícia. A gente deixou como se a polícia entendesse de crime. E polícia entende de polícia. Polícia não entende de segurança pública, polícia entende de polícia. Né?
Essa é uma coisa, sabe gerir polícia, sabe organizar polícia, sabe dar cana, sabe investigar. A segurança pública não é só investigação, segurança pública não é só patrulhamento, segurança pública é todo o sistema social que tem que ser pensado e organizado nisso. Mas eu acho que acho que esses são os pontos que eu acredito que deveriam ser pensados. E por último, não dá para querer que o policial reduza o indicador criminal. A polícia não é para isso. Eu quero que o policial funcione bem, faça a investigação bem feita, que gere provas robustas para incriminar quem tem que ser incriminado, que faça um patrulhamento que previna o crime. Isso sim, mas você atrelar a bonificação que nem é feita hoje dos policiais a indicador criminal não faz sentido nenhum, não faz sentido algum, porque a polícia é um dos elementos só para fator de indicador criminal, né? Mas é isso, acho que são coisas que todo mundo fala, que todo mundo já está careca de saber, que é óbvio, mas ninguém faz. Ninguém tem interesse em fazer ou ninguém tem a competência para fazer, né? Como eu comentei antes, o caso do Lázaro, ele mostra muito bem como a gente consegue fazer tudo errado em segurança pública no Brasil. Eu digo o seguinte, se desse certo ia ser um milagre, né? Porque já faz tudo errado, organiza tudo mal organizado, a coisa não funciona. Se desse certo e tivesse resultado, ia ser ótimo. Perfeito, Rafa. Eu acho que esse seu diagnóstico foi muito bom, sobretudo quando você fala que a segurança pública é uma matéria multidisciplinar, e é mesmo. Eu só senti falta do foco no combate à corrupção. Eu acho que, enquanto a gente não focar neste combate à corrupção, que corrói o país, né? Eu sempre digo, mas a corrupção não mata. Mata sim, mata no investimento da segurança pública, e aí é o mau treinamento do policial, que eventualmente comete um erro e mata um inocente, ou o próprio policial que morre porque não tem aquela estrutura básica, porque não houve investimento, porque houve a corrupção lá do outro lado. Mata na saúde, a gente está vendo aí, vivendo uma crise de pandemia, mata em infraestrutura para o país, ou seja, mata demais. E é por isso que, se a gente quer se qualificar com o país, eu acho que a gente precisa, sim, ter como prioridade este combate à segurança pública. Rafa, para só um último comentário, só para fazer, a gente já troca. Eu acho que a corrupção é central para ser colocado, né? Ainda mais a segurança pública, né? Onde o dinheiro do crime corrompe muita gente. Então, você precisa ter uma estrutura bem feita e precisa organizar. Claro que para a saúde, para a educação, para todo o dinheiro chegar, mas, assim, quem muitas vezes está recebendo ali na ponta da linha é o policial que tenta nesse mundo. Então, assim, não tem polícia que tenha reformado no mundo sem expurgar a corrupção internamente. Não existe polícia no mundo que tenha melhorado e que tenha desenvolvido sem um expurgo sério da corrupção interna da instituição. E isso vale para as polícias do Brasil, e a gente tem que fazer isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E para o sistema de justiça criminal, de um modo geral, porque não podemos nos iludir e achar que somente nas polícias que existe corrupção, ou no Congresso, né, nos nossos políticos, Judiciário, Ministério Público. Ainda hoje eu estava lendo, a gente grava esse podcast numa terça-feira, dia 22 de junho de 2021, ainda hoje eu estava lendo na notícia nos jornais de uma delação homologada em que foi entregue pelo delator aí, representantes do Ministério Público, representantes do Tribunal de Justiça ali do Estado do Rio de Janeiro. Então, a corrupção ela está em todo lugar. A gente precisa, sim, criar mecanismos de controle, de enfrentamento à corrupção em todas as esferas. E isso, Rafa, sem querer puxar um pouco a sardinha para o meu lado de polícia judiciária, essa missão ela é essencialmente das polícias investigativas, Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público. Afinal de contas, o Judiciário só recebe o material que é trazido por essas agências aí de investigação criminal. E é por isso que eu acho que a investigação sem dúvida nenhuma, um dos aspectos mais importantes para que a gente possa reduzir os índices criminais. E é justamente, aproveitando esse gancho, que aí até para não descumprir o que eu havia combinado com você, eu queria só tratar de dois temas, Rafa, se você me permitir. Primeiro, porque você levantou a questão daquele índice de 8% de esclarecimento de homicídios, que é algo que realmente me indigna, ou me indigna, porque a gente, sobretudo que está na linha de frente aqui, a gente sabe que esses números não são verdadeiros, embora repetidos a miúde, inclusive na imprensa.
Por quê? Por que eu estou dizendo tudo isso? A gente teve, inclusive aqui no estado de São Paulo, um estudo um pouco mais profundo, e no âmbito da Polícia Federal também temos estudos semelhantes, que apontam que, na verdade, o índice de esclarecimento aqui no Brasil, em alguns locais, chega a 60%, 70%. No interior é um pouco, aqui no estado de São Paulo, para pegar de exemplo, no interior é um pouco maior, até porque a missão é um pouco mais viável, porque o contingente de pessoas, né, o número de habitantes é menor, facilita um pouco o trabalho da polícia. Na capital, o índice de esclarecimento é superior a 50%. Nós tivemos, dentro da Polícia Federal, delegacias, regiões da polícia que eram foco de apuração da Polícia Federal, que os homicídios chegaram a 90% dos esclarecimentos. Então, é importante bater nessa tecla que não existe aí essa falência completa. É óbvio que temos que melhorar a investigação como um todo, mas o Brasil não é esse fracasso que muitos acabam imputando às polícias, fracasso na apuração de homicídios. Rafa, se puder falar um pouquinho sobre isso, suas impressões. Tem assim, a gente tem uma discussão sobre o que conta como esclarecido, né? Se esclarecido é o que o Ministério Público denuncia, ou se é esclarecido aquilo que a polícia indicia, né? A polícia vai dizer que o esclarecido é o que ela indicia, e o Sou da Paz vai dizer que o que é esclarecido é aquilo que o Ministério Público denuncia. Todas as formas são indicadores, né? E aí, mesmo nos indicadores, o indicador do Sou da Paz, que é a indicação do Ministério Público, o Ministério Público indiciando, no caso, os homicídios, né? Há estados que têm mais de 50% de esclarecimento, né? O Distrito Federal tem um esclarecimento altíssimo. São Paulo, Mato Grosso do Sul são estados que têm um alto esclarecimento de homicídio. São Paulo é mais médio do que alto, né? O trabalho do Hawaii ele vai tentar falar do indiciamento, aí também tem discussão se serve ou não serve, ou se é o mais adequado ou não, mas o que interessa é que não é 8%. Talvez em alguns estados, como no Amazonas e Rio de Janeiro, isso seja, né? São lugares onde você tem, de fato, problemas graves na investigação criminal, mas você tem lugar como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, onde esses números estão longe de ser isso que eles estão falando. O fato é que polícia de investigação funciona muito bem para crime complexo. Então, você vai ter dados de esclarecimento maiores para crimes que são crimes complexos, porque você colocar gente para investigar, para ver, para analisar, como você fala, por exemplo, quadrilhas, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. O roubo do celular é difícil. A polícia do Reino Unido ela não vai esclarecer menos de 12% desse tipo de crime, né? De furto e roubo de celular, porque é difícil, porque você não tem dado, você não tem muito de onde você tirar, você não tem informação. Então, acho que sim, acho que essa é uma coisa que é falaciosa, e a gente precisa ter uma discussão séria a respeito de como é que a gente vai, quais são os indicadores. Tem que ter uma forma única de medir o indicador, né? Do meu ponto de vista, a medida devia ser no intervalo de tempo, né? Quantos, sei lá, pega 3 anos, últimos 3 anos, quantos homicídios naqueles 3 anos foram esclarecidos, né? Foram produzidas provas robustas o suficiente para oferecer uma denúncia, e o que é antes disso, dos 3 anos que fica mais, vira cold case, vira caso que depois você vai poder mexer ou não mexer, conforme a coisa for se desenvolver, né? Então, acho que faria muito mais sentido a gente ter métricas de avaliação de trabalho por esclarecimentos de crimes complexos, por quantas interceptações são solicitadas, por exemplo. Acho que isso faz muito mais sentido do que a gente ficar nessa do indicadorzinho criminal, dessa coisa ali de cima a baixo, né? Eu acho que a Polícia Civil, a Polícia de Investigação, dentro das condições que são dadas, faz um excelente trabalho. Dentro daquilo que das coisas, São Paulo, pelo menos, né? Rio de Janeiro já é diferente. Mas faz um trabalho muito dentro do que é possível ser feito e daquilo que é colocado, ela faz um excelente trabalho. Tem muito a melhorar na forma que produz prova, tem muito a melhorar para não se prender inocente, tem muito a melhorar com relação a mil coisas, mas dentro do que está acontecendo, do que a gente tem no Brasil, eu não vejo como né, as condições que são dadas daquilo que é colocado, é feito o trabalho, tá certo? E e o pior, tudo é feito para não dar certo, depende do cara na ponta da linha ficar brigando o dia inteiro, matando um leão por dia, para conseguir fazer o seu trabalho, porque o sistema é todo feito para não dar certo, é burocratizado, é desorganizado, é bem complexo, não é trivial fazer esse trabalho, né? Mas dentro daquilo que se coloca, sim, e o dado de 8% não se sustenta na realidade, isso não é 8% de esclarecimento de homicídios em vários estados brasileiros, nem na média nacional vai ser isso.
Eu acho que uma questão muito relevante que você já havia apontado lá atrás é exatamente esse problema em torno das estatísticas, né, de controle estatístico, que acho que falta demais, e eu faço essa crítica internamente aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas eu não poderia deixar de pontuar, Rafa, algo que me parece relevante no que se refere aos números de homicídios esclarecidos. Por quê? Porque você citou aí a questão para alguns institutos, se considera esclarecido o homicídio quando existe processo, né? Ou seja, denúncia pelo Ministério Público. A gente entende que o índice, quando há indiciamento por parte da polícia, o caso estaria esclarecido, porque o indiciamento nada mais é do que um parecer, um juízo de imputação da polícia investigativa. Então, se o órgão responsável pela investigação entende que aquele caso está esclarecido, a gente só pode concluir que o estado de investigação chegou à conclusão de que aquele caso está esclarecido, que ele tem um provável autor. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos diversas situações em que, mesmo esclarecido o homicídio, o autor não é submetido ao processo, seja porque ele foi morto, e a gente sabe que vários casos de homicídio aqui estão relacionados ao tráfico de droga. Então, o cara que mata hoje, amanhã é morto, então ele é autor de um homicídio, amanhã ele é vítima de um homicídio, e ele, obviamente, não vai ser submetido ao processo porque acabou morrendo, é uma causa extintiva da punibilidade. Muitos homicídios são praticados por menores de idade também não são levados a julgamento, não são processados, e ainda tem uma questão menos intangível e mais prática, que a gente que está nos bastidores sabe bem disso, que está ligado ao fato de que o homicídio é julgado pelo tribunal do júri. E no tribunal do júri é aquele teatro, é aquela situação em que o promotor fica cara a cara enfrentando o advogado e tem uma questão de vaidade, e os promotores, os representantes do Ministério Público, não gostam de perder no júri. Então, se a prova não estiver muito boa, a tendência, por vezes, é que também o representante do Ministério Público acabe se manifestando pelo arquivamento. Então, são só algumas observações que me parecem pertinentes. Só uma coisa rapidinho nisso. Eu acho assim, a gente tem que... A função é produzir prova para condenar. Então, tem que ser discutido. Quer dizer, pode mostrar. Mostra quanto que é o crescimento da polícia, quanto que é o crescimento do Ministério Público, quanto que chega. Mostra esses gargalos. É importante mostrar esses gargalos. O Estado tem que ter esse número para poder ver, né? Tanto é que uma das questões mais importantes quando você fala, tudo bem que é outro mundo, outro contexto, mas Reino Unido e Chile, é o cara produzir uma investigação que ele sabe que sustenta no tribunal. Ele tem certeza que sustenta no tribunal. Porque o promotor vai estar ali, eles vão estar vendo. Então, acho que isso é uma coisa importante. A gente tem que começar a discutir qual é a qualidade das provas que a gente está fazendo, qual a qualidade das condenações que a gente está fazendo. Mas a gente nem chega nesse debate, porque a gente está num debate tão anterior, que é discutir qual que é a métrica de esclarecimento, porque a gente não tem esclarecimento, não tem métrica de esclarecimento. Né? Porque o debate no Brasil é muito incipiente, é muito não profissional, é muito feito... não é feito, na verdade, né? Fica nessa conversa. Eles acham que o negócio é chutar a porta e bater nos outros. É isso que a pessoa acha que é segurança pública. Então, e a ideia do nosso podcast é exatamente tentar trazer um pouco mais de técnica, elevar um pouquinho esse debate. E você vê que a gente fica num bate-bola sem parar, porque eu falo daqui, você já fala daí, e aí já faz com que eu tenha uma outra observação, muito, muito breve essa, porque é interessante pontuar, Rafa, até para você e para todos que nos ouvem, porque dentro da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, e eu posso dizer que essa ideologia é a mesma em outras academias de polícia judiciária, porque estou em várias, né, palestrando, dando aulas, e eu sempre destaco que o delegado de polícia, na dúvida, não deve prender numa situação de flagrante. Na dúvida, ele também não deve indiciar, que está relacionado com esse cenário que você reproduziu aí, no sentido de que, olha, a polícia judiciária, a polícia investigativa, ela quer produzir uma prova robusta o suficiente para que ela se sustente num processo, para que ela viabilize, de fato, a responsabilização do criminoso. E se, porventura, a prova ela é insuficiente, então que não se indicie, que a gente preze
pelo estado de inocência desde o momento, desde a fase embrionária da investigação, desde a fase embrionária da persecução penal, melhor dizendo, que é a investigação. Então, esse indúbio pro réu, ele deve ser observado também na fase de investigação, o que, se bem levado, né, se bem administrado, isso não vai fazer com que esse juízo de valor sobre uma investigação, né, esse juízo de imputação, ou seja, o indiciamento, que ele não seja, imagina, que ele não seja levado adiante, que ele não seja formalizado de qualquer forma, mas somente nos casos em que a prova é de fato qualificada. Rafa, quer fazer mais alguma pontuação sobre esse debate aqui? Ou não, acho que é isso. Acho que a gente tem que qualificar, pode caminhar. Então, eu até tinha um outro ponto para a gente discutir, que eu não vou adiantar para os nossos ouvintes, porque eu vou te conduzir coercitivamente, né? Para quem é da área do direito, a condução coercitiva é um meio de produção de prova, e a condução coercitiva ela se relaciona com a condução sob vara, né? O sujeito que é notificado para comparecer perante o juiz ou perante o delegado e ele não vai, eventualmente ele pode ser submetido a essa condução coercitiva sob vara. Então, eu vou conduzi-lo coercitivamente para um outro programa, uma outra ocasião, e não vou adiantar qual vai ser esse tema que eu ia procurar debater com você hoje aqui, mas já adiantamos bem no nosso papo, não quero prolongar. Então, para fechar, Rafa, nesse quadro Condução Coercitiva, a gente quer sempre trazer um pouquinho de outros assuntos por parte do nosso conduzido, né? Por parte do entrevistado. Então, eu queria, primeiramente, que você desse uma dica, são questões pessoais, queria que você desse uma dica de livro. Qual livro deste ano que você leu e recomenda? Eu estou ruim de leitura esse ano, eu só fiquei lendo coisa técnica que eu tenho que publicar e fazer pesquisa, né? Eu acho que eu tenho lido muita coisa técnica, né? Um dos livros que eu vi recentes, que eu achei muito interessante, eu vou até pegar aqui, é o livro do Sanders, que é um estudo clássico sobre o trabalho de investigadores criminais, Detective Work. Eu acho muito, muito interessante. Ele fez uma imersão, conheceu aí o trabalho de investigadores criminais, e aí não tem tradução, né, Rafa? Oi? Não tem tradução, né? Não está em português. Não tem tradução, não tem tradução. Ele é um livro que não tem tradução. Mas é isso, eu tenho ficado muito preso. Um livro que eu gostei muito, acho boa. Eu li alguns livros sobre PCC do Josmar Josino. Muito bom. Eles são muito bons. O Josmar, eu acho que é o cara que mais entende de PCC, mesmo comparado com um acadêmico, alguém que está desde o surgimento do PCC. Um deles é Cobras e Lagartos. Eles têm livros muito bons, muito gostosos de ler. Acho que os livros do Josmar Josino, para entender PCC, para entender é interessante, vale a pena. É um cara que vale a pena ler as crônicas, as coisas que ele escreve no UOL, e vale a pena também ler os livros dele. Ele é repórter de polícia das antigas, que conhece delegado, que conhece o advogado do criminoso, a esposa do criminoso, aquele cara aquele investigador, aquele repórter policial que não se faz mais, infelizmente, né? Acho que o Josmar é um baita cara para ser lido aí. Muito boa. Filme, Rafa, agora, filme? O livro eu acho que mais interessante dele, na verdade, é o Casadas com o Crime, que ele conta as histórias das mulheres dos caras do PCC. Muito interessante, muito interessante. Muito bom. Está anotado aqui para o nosso chicoteiro. Aliás, aproveitando o gancho, você deve ter ouvido, né, o caso Evandro em plataformas de áudio. Muito legal também. Sim. Ouviu? Gostou? Interessante, achei legal, sim. Tem muita coisa boa na área criminal aí também, hoje disponível nas plataformas de áudio. Falando de filme, Rafa, alguma dica de filme? Nossa, é tanto filme, eu vejo tanto filme. Nossa, não tem nenhum que agora, nesse momento... É foda, né? Eu sempre digo isso. A gente vê tanta coisa, mas a hora que pergunta não vem uma. A hora que pergunta alguma coisa que cai assim... Porque a gente não quer falar qualquer merda nessas horas também, né? Eu pensei na verdade, que era uma animação que foi pro Oscar, que eu achei legal, que é o Over the Moon, que é super legal, uma animação, um redesenho animado, que eu achei super bacana. Você viu o Professor Polvo? Viu o Professor Polvo também, baita filme, esse é interessante demais. Over the Moon, Professor Polvo, como é que chama? The Sound of Silence, o Som do Silêncio, é muito bom também, que está indicado para o Oscar agora. O sujeito que vai perdendo a audição, e também achei que foi super,
Super, super interessante. Esses são os que eu lembrei, assim, de cabeça, que estavam nesse último Oscar. Mas eu vejo muito filme, esses foram os que... Você Acho viu o que Green Book? Já eu lembrei do Green Book aqui. Green Que eu Book é gosto legal, muito. baita ali, baita. Muito atual também, né? Baita filme. Green Book é um baita filme. Série, você é de séries, ou Rafa? Não. Sou médio de série. A última série que eu vi com afinco foi Hawaii Five-O, Havaí 5-0. Eu adorava, eu adorava, eu adorava. Outra que eu recomendo de polícia é o The Wire, que é muito legal. É uma Você série. gostou? Eu não assisti essa. Putz, é uma baita série. É uma baita série que conta mesmo polícia como ela é, assim, polícia realidade, não polícia colocada. Série, The Crown é legal, acho que tem várias, né? Eu também vejo algumas. Eu não sou tão ligadão em série assim, mas eu tem algumas que a gente pega e acaba. Tem um de bebês que eu vi também, que foi legal, sobre chama Babies na Netflix. Nossa, essa eu não vou dar uma pesquisada depois. Super legal. Que fala sobre o bebê, como é que o bebê faz, o que ele não faz, o que ele sabe, consegue ver, o que ele não consegue. É super interessante. Que a esposa que fala, a gente tende a ver criança como se fosse um mini adulto. Não é, criança é criança, que tem lógica de criança, cabeça de criança. Então, esses eu acho que são coisas que vale a pena também. Você é pai, Rafa? Não sou. Tem vontade, não? Ah, tenho. Acho que não é assim. Acho que não é uma coisa que eu sou, não, quero muito, né? Não vou viver se não for. Mas acho que vai ter uma curtição se eu for, sim. Acho que a gente está pensando em algum momento em ser. Acho que pai é uma coisa que você se transforma, não é uma coisa que você é antes. Conforme você vai sendo pai, tendo contato, você vai se transformando num pai, né? Então, acho que por isso que eu não tenho essa coisa dessa expectativa de ter o sonho. Eu acho que eu vou ser o pai que eu vou conseguir ser na medida em que meu filho for crescendo, né? Então, acho que eu vejo dessa forma, assim, né? Então, acho que, na verdade, eu tenho muito medo de ser pai. Acho que é isso, porque acho que nesse mundo de hoje, né, bicho? Não, porque assim, como a gente é muito certinho e responsável, você sabe que depois, quando você tiver seu filho, acabou. Você já não tem certeza na vida. Quando tiver filho, acabou a certeza. Acabou de vez a certeza, tá certo? Então, acho que eu tenho uma vida muito com algumas certezas. E aí eu acho que quando eu tiver filho vai ser uma mudança. Mas acho que é uma experiência que todo mundo tem que passar. Um dia que eu passar, a gente volta a falar disso. Boa. Eu tenho muita expectativa em torno da paternidade, embora também venha com muita insegurança. Duas últimas perguntas pessoais, então, Rafa, para eu te liberar. Música. O que você gosta de ouvir, Rafa? Pô, meu gosto musical tem caído brutalmente. Eu estudo de tudo. Eu estudo, né? De música popular, a música clássica. Eu assinava o Zesp quando estava sem a pandemia, então eu ia ver concerto todo mês com a van. A gente ia para Casa São Paulo, para Sala São Paulo, ver concerto. Eu gosto de tudo. Eu gosto de funk, gosto de Marília Mendonça. Essas vocês estudaram muito Thiaguinho, né? Ninguém vai imaginar que eu vou falar uma coisa dessa. E Periclão, adoro Periclão. Boa, gosto do Periclão também. Adoro Periclão e choro. Você gostava de Exalta Samba, então, né? Exalta Samba, claro, sim. E com esse gingado todo que eu não tenho, tá certo? Você não tem cara mesmo, rapaz. Gingado nenhum, não tenho gingado nenhum. E não é isso. E também choro no todo show do Jorge Aragão que eu vou, eu choro. Boa, porque sim. Quando eu morava fazendo doutorado na Inglaterra, a única diversão que a gente tinha era ficar vendo um DVD do Jorge Aragão toda sexta-feira e enchendo a cara. E aí, bom, é legal. Assim, eu tenho... Tá fazendo falta um show, né? Ah, tá. Um showzão desse aí, tá. Eu também gosto. Podia pegar meu lado requinte, mas não tô afim. Não tô afim de pegar meu lado lixo mesmo. Acho que Periclão não é da longe de ser lixo, né? Eu gosto de Anitta, gosto de tudo, velho. Eu sou desses também, viu, Rafa? Sou desses também. E agora, a última coisa que eu sempre vou ficar perguntando, até porque a gente, hoje, com as facilidades da internet, a gente conversa com gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? E uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é ir em restaurante. Então, como eu sei que você é de São Paulo, capital, aí está em São Paulo, um restaurante em São Paulo. Um restaurante em São Paulo só? Pode falar mais, mas os seus prediletos aí. Aqui é difícil, né? Um que eu sei que você gosta é o Tramvia, que eu acho que é uma relação muito boa de custo-benefício para carne. É caro, não é barato, mas o Tramvia é muito bom. Acho que é uma boa relação custo-benefício. Árabe, eu gosto do Sage. Eu acho que o Sage faz uma comida árabe boa, mas não é barato. Sushi eu adoro, tem o Sushi Papaya, também não é barato, ou o Sushi Mori. Nada é barato em São Paulo, né, Rafa? Nada é barato, exato. Barato, eu gosto do Boi na Brasa, fui muito com polícia no Boi da Brasa, muito. Sujinho, também não é tão... Sujinho, eu morava na rua do Sujinho, Rafa. Sério? Quando eu morei em São Paulo, eu morava na rua do Sujinho, ia direto, adorava.
Eu sabe o que eu estou descobrindo aqui? Eu sou ruim churrasqueiro, né? Eu tenho um amigo meu, outro amigo delegado meu que me zoou. Falei, meu, legal fazer churrasco, sei que você pega a carne, joga o sal de qualquer jeito, joga negócio de se dane e corta. E, mano, eu tenho descoberto as maravilhas de comer maminha, que acho que é muito mais gostoso que Maravilhoso. picanha, mais barato, mais Tudo. gostoso e, puta, ainda é uma puta Fácil de carne. Eu fazer tenho também. fácil de fazer, eu meto no air fryer, eu meto na churrasqueira, queima a carne lá, mano, e é isso. Você Então, acho que vai me convidar para um churrasco aí, viu, meu irmão? Já Vamos, fica aí, eu fechado, já estou me fechado. autoconvidando. Vamos embora, vamos Ô, embora. E Rafa, vocês vão me levar um dia na Ultranvia, que vocês falam, você vai e... participar de uma reunião É. nossa do conselho lá. Isso aí é E a certeza. última coisa é cerveja. Cerveja eu tomo Heineken, que eu acho que é a breja. Eu tomo cerveja, é a Heineken, já era. É isso. Ultimamente estou só em Heineken também, viu? E vinhos, né? Obviamente. Na vinho eu não sei, não tenho gosto para essas coisas. Não sei mais refinado que eu sou meio... Nada. Ô, meu irmão, olha, do fundo do coração, muito obrigado aí. Foi muito bom. É sempre muito bom bater um papo com você. Foi um papo gostoso. O tempo voa aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão se entreter, viu? Então, vou deixar aí, se quiser deixar uma palavrinha final, depois eu já me despeço da galera aqui. Obrigado, é uma alegria também, voou, né? É uma alegria sempre grande falar com você. A gente tem um carinho recíproco, admiração recíproca. Acho que é muito legal quando a gente pode fazer essas coisas para qualificar um pouco o debate, numa época de um país que é tão anti-ciência, que está tão anti-pensamento, anti-reflexão, e dá para a gente bater um papo, tentar ter um pouco de profundidade, sem também ficar sendo snob, ficar falando para os outros o que deve e o que não deve fazer. Eu sou um mero aprendiz, você é um dos meus professores, tem vários outros policiais que são meus professores que me ensinam dia a dia essa coisa da segurança pública. A gente tenta entender um pouquinho e colocar um pouco de reflexão nisso, né? Porque acho que muita gente que está no trabalho dia a dia não tem tempo nem de pensar o que está fazendo, vai fazendo. A gente que é pesquisa, a gente pode ficar de fora vendo aí. E acho que assim, acho que tem muita gente que vai ouvir que não é do meio de segurança, que não é do meio de polícia, quer entrar nesse meio. Acho que é um meio bacana, que dá para você, que não é fácil, mas que dá para você realizar seus sonhos e dá para, se você souber conduzir, souber funcionar bem, acho que dá para trabalhar e para viver sempre, né? E acho que é isso. Acho que essa é a mensagem final aí. E agradeço demais seu convite, sempre à sua disposição e estamos junto. Então é isso, meus caros chicoteiros, mais um programa que a gente vai fechando. Eu agradeço de novo ao meu amigo Rafael Cadipani, foi um privilégio estar aqui. Eu não tenho dúvidas de que ele vai voltar e a gente vai poder discutir outros assuntos, mas isso fica para uma outra oportunidade. Agradeço aí a todos vocês que nos ouviram e em breve, numa outra ocasião, a gente volta com a condução coercitiva. Por hoje é só. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.